Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui na leitura da Bíblia, beleza? Nós estamos lendo o Evangelho segundo Mateus e nós estamos lendo o capítulo 26. Já estamos quase terminando o Evangelho segundo Mateus. Então vamos lá. Verso 1. E aconteceu que quando Yeshua terminou todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Vós bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo se reuniram na casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás. Vocês conseguem perceber aqui claramente, né, que então, verso 3, então o chefe dos sacerdotes, os escribas era quem? É quem fazia as cópias da lei. Os anciões do povo se reuniram na casa do sumo sacerdote. Os anciões do povo é a mesma coisa que presbítero, que tem lá no Novo Testamento. Tem um estudo sobre o ancião, a palavra ancião, que era um grupo que tinha muita influência na época de Yeshua, na época de Jesus. E conversaram a fim de usar mentira, prenderem Yeshua e o matarem. Então você vê que aqui houve um clopô, né? Quem eram as pessoas influentes na época? Que seguia, né, ali os ensinamentos. Eu não vou nem falar os ensinamentos de Moisés, porque Moisés não ensinou isso, mas que seguia a tradição judaica, né? O grupo todinho aqui estava a cúpula toda. Porém, diziam, não na festa, para que não haja tumulto entre o povo. E faltava 2 dias para a Páscoa, né? Enquanto Yeshua estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, veio a ele uma mulher com um vaso de alabastro, de óleo perfumado de grande valor, e derramou sobre a cabeça dele, Yeshua, Jesus, enquanto estava sentado à mesa. E quando seus discípulos viram, ficaram indignados, dizendo: Para que este desperdício? Pois esse óleo perfumado podia ter sido vendido por muito e o dinheiro dado aos pobres. Porém, Yeshua, sabendo disso, disse-lhe: Por que perturbais esta mulher? Ora, ela me fez uma boa obra. Pois vós sempre tendes os pobres convosco, porém nem sempre me tereis. Pois ela, ao derramar este óleo perfumado sobre o meu corpo, ela o fez para preparar o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho em todo o mundo for pregado, também se dirá o que ela fez, para que seja lembrada. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi aos chefes dos sacerdotes e disse: O que queres me dar para que eu entregue a vós? Eles lhe determinaram 30 moedas de prata. E desde então ele buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Yeshua e lhe perguntaram: Onde queres que nós te preparamos para comer a Páscoa? A Páscoa era uma festa religiosa que os judeus comemoravam, né? E comemoram até hoje. E ele respondeu, Yeshua respondeu, Jesus: Ide à cidade a um tal e diz-lhe: Mestre, o mestre diz: Meu tempo está perto, contigo. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
E os discípulos fizeram como Yeshua havia lhe mandado, e prepararam a Páscoa. Verso 20. E vindo o anoitecer, ele lhe assentou à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Eles ficaram muito tristes, e cada um deles começou a lhe perguntar: Por acaso sou eu, mestre? Ele lhe respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. De fato, o Filho do Homem vai assim, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria a tal homem se não houvesse nascido. Em relação ao que Judas vai receber por ele ter traído Yeshua, né? E Judas, o que o traiu, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Yeshua lhe disse: Tu o dissertes. Enquanto comiam, Yeshua tomou pão, abençoou e o partiu. Então deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e deu a eles, dizendo: Bebei deles todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, né? O qual é derramado por muitos para o perdão de pecados. Então, aqui dá para a gente compreender qual foi o real motivo de Yeshua, né, de Jesus ter vindo. Então, ele veio fazer um novo testamento, né, para que nós viemos chegar até o eterno através do perdão de pecados. Então, por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Interessante isso aqui. Verso 29. E eu vos digo que desde agora não bebereis deste fruto da vinde, até aquele dia, quando convosco o beber novo no reino do meu Pai. Então, ele falou que a próxima vez que iria beber seria no reino do Pai, né? Não aqui, mas na terra. E depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Yeshua lhe disse: Todos vós falhareis em serdes fiéis a mim esta noite, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro, porém, respondeu-lhe: Ainda que todos falhem contigo, eu nunca falharei em minha fidelidade. Yeshua lhe disse: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro lhe respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, em nenhuma maneira te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Yeshua veio com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Ficai sentados aqui, enquanto eu vou ali orar. Enquanto trazia consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a se entristecer e a se sentir angustiar muito. Então lhe disse: Minha alma está completamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, porém não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo, e disse a Pedro: Então nem sequer 1 hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. De fato,
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele foi orar pela segunda vez, dizendo: Meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. Interessante aqui que Yeshua, ele faz um pedido para Jesus, ele faz um pedido para Deus, mas automaticamente ele fala para fazer a vontade do Pai, né? Então é a forma que a gente faz. Nós temos muitas vontades nossas, só que a vontade que tem que prevalecer é a de Yeshua, é do Pai. Quando voltou, achou outra vez dormindo, pois os seus olhos estavam pesados. Então os deixou e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois veio aos seus discípulos e disse: Agora dorme e descansai. Eis que chegou a hora em que o Filho do Homem é entregue em mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que chegou o que me trair. Quem vai me trair? Enquanto ele ainda estava falando, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e bordões da parte do chefe dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o seu traidor havia lhe dado sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse prendei. Logo ele se aproximou de Jesus e disse: Felicitações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: Amigo, para que vieste? Então chegaram, agarraram Yeshua e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Yeshua estendeu a mão, puxou de sua espada e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Yeshua então lhe disse: Põe de volta tua espada ao seu lugar, pois todos os que pegarem espada pela espada perecerão. Yeshua aqui, ele nos dá uma aula que em relação ao nosso comportamento pelas pessoas que nos fazem o mal, né? Então, aquele que pega uma arma, aquele que pega uma espada para ferir o próximo, ele vai ser ferido por uma arma, ele vai ser ferido por uma faca. Da mesma forma. Verso 53, ou por acaso pensai tu que eu não posso agora orar ao meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim tem que ser feito? Naquela hora, Yeshua disse às multidões: Como a um ladrão saístes com espadas e bordões para me prender? Todo dia eu me sentava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes? Porém, tudo isto aconteceu para que as escrituras dos profetas se cumpram. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos os discípulos fugiram. Os que prenderam Yeshua o trouxeram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrou e se assentou com os servos para ver o fim. O chefe dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Yeshua para poderem matá-lo, mas não encontravam. E ainda que muitas falsas testemunhas se apresentavam, contudo, não encontravam. Mas, por fim, vieram 2 falsas testemunhas que disseram: Este disse, posso derrubar o templo do Eterno e construí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e lhe perguntou: Não respondeste nada ao que eles testemunharam contra ti? Porém, Yeshua ficava calado. Então o sumo sacerdote lhe disse: Ordeno-no pelo Eterno vivo que nos digas se tu és o Messias, o Filho do Eterno. Yeshua lhe disse: Tu dissestes. Porém eu vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso
e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: ele blasfemou, para que necessitamos mais de testemunhas. Eis que agora ouvistes a sua blasfêmia. O sumo sacerdote falou isso aqui porque lá na lei de Moisés fala que ninguém podia falar que era filho de Deus. E quando Yeshua fez isso, realmente lá fala que era uma blasfêmia, né? Que vos parece? E eles responderam: culpado de morte ele é. Então lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos. Outros lhe deram bofetadas e diziam: profetiza-no, ó Messias. Quem é que te feriu? Pedro estava sentado fora do pátio. Uma serva aproximou-se dele e disse: também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E quando ele saiu em direção à entrada, outra vez ouviu e disse aos que ali estavam: também este estava com Yeshua, com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, os que ali estavam se aproximaram e disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Yeshua que lhe disseram: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Assim ele saiu e chorou amargamente. Beleza, pessoal? Terminamos o capítulo 26. Que o Eterno possa abençoar todos em nome de Jesus. Um grande abraço, pessoal.